Testando, testando. Ó, cara, eu tô tentando gravar isso já pela terceira vez. Eu tô tentando fazer a coisa o mais rápido possível pra tu poder entender rápido, pra hora da tua pesquisa ficar boa. Eu já tô tentando gravar essa desgraça pela terceira vez. Então agora eu acho que vai. Ó, o negócio é o seguinte: declividade, zero horizontal. Então por isso que ficou horizontal aqui. Infinita, reta vertical, tá aqui. Declividade da reta positiva, interseção y positivo. Nós estamos falando de uma reta crescente e que ela cruza o eixo y num ponto positivo. Por isso tem que ser a aqui, acontecendo tudo isso, cruzando no positivo. Ó. Reta positiva, interseção negativa. Estamos falando dessa aqui, porque está cruzando aqui embaixo negativo. 5, declividade da reta negativa, interseção x negativa. Nós estamos falando da reta F, por quê? Porque ela decrescente cruza no negativo aqui no X, e só sobrou a B para ser a última, porque ela também é decrescente negativa, ou seja, declividade negativo, A vai ser um valor negativo, cruza o valor de X no positivo. Pronto, agora, o que está acontecendo aqui? Nós temos um gráfico, e esse gráfico, precisamos de uma equação, e ele pede para nós fazermos o gráfico. Então, a única coisa que a gente tem que fazer numa situação como essa é pegar pontos e jogar ali. Isso já foi feito, você pode abrir o seu arquivo, a gente jogou o zero, e depois jogou o 1, então a gente pegou 2 pontos, com esses 2 pontos a gente construiu um gráfico. Qual é a declividade e interseção da reta encontrada? A declividade é sempre o valor do A, e a interseção y é sempre o valor do B. Ou seja, isso aqui tem a ver com a inclinação da reta, isso aqui tem a ver com onde a reta cruza o eixo y. Interprete essa declividade e interseção nesse contexto. Então é uma questão de contexto, é uma questão dessa questão aqui. O T, que é a interseção Y, é o valor que começou tudo. No primeiro ano era 70% da capacidade, mas a cada ano que passa, você aumenta essa capacidade praticamente 2, aqui 1,9467. É isso que significa o, os valores nesse contexto aqui. Lembrando, para encontrar os pontos é só você jogar valores, você chuta valores, você escolhe aqueles que você quer. Então, por exemplo, eu quero saber um ponto aqui, então eu vou jogar T igual a 1 e vou ter o ponto 1,9467 mais 70,082. Você precisa de 2 pontos para fazer a reta. Recomendo que o outro valor seja zero. Aí você já vai ter o y, que é o próprio 70,082. Então, por exemplo, aqui eu fiz esse gráfico para B a outra vez que eu estava gravando esse vídeo. Mas eu posso simplesmente trocar aqui, olha só, vai ficar 70,82, e aqui vai ficar a soma dessa coisa, que vai dar mais ou menos 72 aqui. 72, qualquer coisa, vou colocar uma, que seja. Pronto. Daí aqui vai ser 1, e ali é o 0 mesmo. Então, veja, o mesmo gráfico está funcionando aqui para o problema 7. Agora eu vou apagar tudo que foi feito, todas as mudanças que foram feitas, para poder, então, continuar para o problema 8. Olha só, o problema 8 ele tem uma parte que é de fato dados e outra são projeções. Ele pede para representar graficamente. O gráfico que eu já tinha feito aqui era para os valores do 0 a 6. Então, como ele não pede exatamente quais são os pontos que eu tenho que usar, se ele está querendo a projeção, se ele está querendo os valores de fato obtidos, esse gráfico serve para A e para B. Se você tivesse sem tempo na prova, daria até para argumentar dessa forma. Determine a equação da reta, uma equação para a reta L. A reta L pode ser dada por por isso que nós temos aqui. A equação, a gente tem que obter ela, obtendo o A. Uma forma de obter o A é o delta Y por delta X aqui, ó. Y final menos Y inicial, X final menos X inicial. Então, tu pega os pontos, deixa eles bem claros, bonitinhos, para não se perder, não tenta fazer a coisa rápida, eu tô fazendo rápido aqui para que a tua pesquisa seja rápida. Coloca esses valores e faz a subtração, o valor de um menos o valor do outro, o valor de um menos o valor do outro em x aqui. Veja que tu pode escolher os pontos que você quiser, então definir quem é o final inicial pouco importa, a resposta tem que ser a mesma, independente dos pontos que você pega, a resposta vai ser a mesma. Fazendo essa subtração, você tem o valor do A, o valor do B, nesse caso, é muito facilmente feito, pegando o valor onde cruza o eixo y, que no caso aqui é o 7,8 mesmo, ou 7,9, né? Não sei por que eu coloquei 0,8, mas é porque tá aqui 9, né? Mas isso não faz diferença aqui no contexto que a gente está falando. Mas caso você não tivesse esse valor, né, pode ser que você não tenha. Daí você vai colocar a equação, que a gente sabia que era 55 por 11, né, foi você que fez essa conta, não, 55 por 100, x, e daí você não teria o b. Daí é só pegar qualquer valor, qualquer ponto, por exemplo, pega esse ponto aqui e joga o valor de x e de y ali, 13,3 igual a 55 sobre 100, vezes 3 mais B. Daí você isola o B e pronto, né? Isolar B é bem simples, né? Isolar a letra é só jogar todo mundo para o outro lado. E nem eu tinha feito aqui na hora que apagou, né? Toda essa conta eu fiz aqui, mas estava dando problema aí, a desgraça da gravação. Então, o que eu fiz aqui? Eu estava aqui encontrando
o valor do T para alguma coisa, aqui assim, para D, problema D, tá aqui a conta feita, esse é o problema D. Muito bem. Como ele estava querendo aqui 100%, né? Não, na verdade, aqui ele não estava querendo 100%. É D da. Tá, é D da outra. Isso dá fazer as coisas com pressa, viu? Por isso que eu te falei para não fazer nada com pressa. Só que aqui eu preciso fazer com pressa para tua pesquisa ficar boa. O que que pedia na D ali? Pega a equação da nuclear e me diz quando que vai ser 100%. Então eu coloco o 100 no Y e isolo o 100. Passei esse número que estava somando para o outro lado primeiro. Sempre passa quem está somando primeiro para o outro lado. E depois, como eu quero deixar o T sozinho, passa que ele está multiplicando para o outro lado, dividindo para deixar o T sozinho. Ah, mas você trocou de lado várias coisas, não tem problema nenhum. Muito bem. E aqui na D, ele está pedindo para estimar, né? Então, isso aqui você fez bem facilmente no outro caso lá. D está pedindo para estimar. Então, o que, que a gente vai fazer aqui na D? Pegar o valor representando para 2005 e jogar na equação. Muito bem, vamos para a próxima. Os dados, estima-se que 50% se matriculam de fato. Então, foi aquilo que a gente falou. Poxa, se 55% dos 100% se matriculam, então a gente está falando disso aqui. Ou seja, independente do valor que eu tiver para alunos que são admitidos, eu tenho que pegar 55% disso para matriculados. Então, isso aqui é matriculado e isso aqui é admitidos. Ah, mas não tem B aqui. Às vezes não tem B mesmo. A gente chama isso de equação linear quando não tem B. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, a gente já conversou bastante sobre isso no outra aula. Daí, esse é o problema A. O problema B pede, se você tem admitidos em 1.100, quanto que vão ser matriculados de fato? É só pegar essa equação e jogar um 1.100 no lugar do X. Pronto. Função de consumo aqui, muito fácil, né? A gente não fez essa, mas era simplesmente, por exemplo, se eu quero encontrar quem é o C0, não preciso nem de conta. Eu já sei que quando é 0, sobra só o B, então é o 6. Quando é 50, coloco o 50 no lugar do Y aqui que ele está mandando, né? Que tem esse Y no lugar que normalmente a gente coloca o X, mas tudo uma questão de fazer a conta aí. Daí faz essa conta, encontra aí e faz o mesmo para os outros. 11. Diminuindo as diferenças educacionais entre os sexos. A gente já estava conversando que o contexto desse problema é de uma razão, olha só. A razão, mulheres e homens, né? Então, essas respostas aqui, elas têm a ver com a razão de mulheres e homens, muito bem. Por exemplo, vai ter um momento aqui que vai ser ou seja, a mesma quantidade de mulheres e de homens então nas faculdades, né? Se tem 1 milhão de mulher, tem 1 milhão de homem também. Muito bem. Agora, vamos para a próxima aí. O que vai acontecer aqui? Diz que vai a regra para a função f que dá a razão entre o número de diplomas de 0 correspondendo a 1960. Muito bem. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente pode entender, a gente tem que entender, né, que nós estamos falando de duas equações. Então, nós temos essa, e também tem essa outra, são duas retas diferentes, tem uma pequena inclinação aqui, se você reparar bem, né? De novo, o que tem que fazer nesse caso aqui, cara? Define isso aqui como ponto inicial e como ponto final, faz a equação dessa reta. Depois você pode definir isso aqui como ponto inicial, esse aqui como final, faz a equação dessa reta. Sempre delta y por delta x. Se tu tiver as moral, faz o rise over run, né? Faz a divisão e pronto. Nessa primeira, você vai conseguir facilmente encontrar o B simplesmente dizendo quem que é o valor desse pontinho ali. Mas para outra, você vai ter que fazer aquele esquema que eu falei. Então, você vai achar o A, e depois que você tiver o valor do A, digamos que o valor do A seja, não sei, 3, por exemplo. Não, 3 não vai ser, mas sei lá, 0,2 que seja. Você vai colocar qualquer ponto aqui e encontrar o valor do B. Por exemplo, vamos colocar o outro ali, o 3, o 30. 0,2 vezes 30 mais B vai ficar 60, joga para o outro lado. Então, B vai ficar basicamente 1,1 menos o 0,2 vezes 30, que vai ser 6. Deve ser resolvido essa conta. Entendeu? Então, é assim que funciona, cara. Show de bola. Bem, essas foram as questões que a gente fez, né? Então, eu vou parar por aqui para que a gente possa ver coisas novas na aula de hoje.